O tema do grupo de pastoreio desta quarta-feira é Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesta quarta-feira nós veremos um pouco mais sobre essa bem-aventurança que o Senhor Jesus nos ensina na sua palavra. E aqui, essa bem-aventurança, ela também poderia ser traduzida: bem-aventurados os infelizes, porque serão felizes. E nós encontramos aqui, mais uma vez, uma aparente contradição, porque como alguém que chora pode ser uma pessoa bem-aventurada? Bom, para responder essa aparente contradição, nós precisamos nos perguntar e perguntar ao texto bíblico o que significa bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que tipo de choro é esse que Jesus está falando? E quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, eu creio que Jesus está falando bem-aventurados os que choram o choro do arrependimento. Até mesmo se nós ligarmos a bem-aventurança anterior, bem-aventurados os humildes de espírito, a esta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, fica melhor para nós entendermos o que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem. O choro que Jesus trata aqui é acerca daqueles que choram por causa do seu pecado. Nós já vimos o que é humildade de espírito na semana passada. Então, Jesus ele nos ensina mais um passo para a bem-aventurança ou a verdadeira felicidade, que é o choro do arrependimento, o choro por causa dos nossos pecados. O próprio Senhor Jesus chorou por causa dos pecados dos homens e por causa das consequências que o pecado traz e trará para o homem no dia do juízo. Assim sendo, seguindo o exemplo de Jesus, nós também devemos chorar, lamentarmos e nos arrependermos, o choro do arrependimento por causa dos nossos pecados. Um exemplo do que Jesus nos ensina aqui nesta bem-aventurança, sobre bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e do que significa chorar pelos pecados, os nossos pecados, está registrado na Palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 10, dos versículos de 1 a 8. Veja o que a Bíblia diz sobre o choro de Esdras e o povo de Deus por causa dos pecados deles. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. E se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio.
Percebam então que aqui Esdras e o povo de Deus reconhece o pecado coletivo do povo de Deus, que era o pecado de ter se casado com mulheres estrangeiras. E a Bíblia deixa bem claro o choro do povo, de tal forma que as próprias crianças lamentavam por conta do pecado do povo de Deus ali naquele contexto. Então, bem-aventurados os que choram está ligado ao fato, à atitude de reconhecermos os nossos pecados, lamentarmos por eles e pedirmos perdão ao Senhor e graça para abandonarmos esses pecados, como Esdras, juntamente com o povo de Deus, se moveram nesse sentido de um abandono de pecados e uma nova vida. Um outro exemplo bíblico de choro pelo nosso pecado é o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 7, versículo 4, quando ele diz: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O choro pelo pecado está relacionado à consciência de que nós morremos para o nosso pecado, para uma vida pecaminosa. Bem-aventurados os que choram significa que nós somos bem-aventurados quando nós reconhecemos que precisamos mortificar a nossa carne constantemente em relação aos nossos pecados. Por último, eu quero deixar aqui um outro exemplo bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, nos versos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre arrependimento de pecados e que está intimamente ligado ao princípio que Jesus ensina na bem-aventurança, que ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha o que Paulo escreveu. 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. É sobre isso que Jesus está falando. Por isso não há nenhuma contradição nas palavras de Jesus quando ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque sempre que nós chorarmos o choro do arrependimento por nossos pecados, confessando os nossos pecados, reconhecendo e pedindo graça ao Senhor para que nos ajude a abandoná-los, nós receberemos o perdão, o consolo e a graça de Deus para seguirmos em busca de uma vida de santificação e de uma vida mais parecida com a vida que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe e te vejo nesta quarta em alguma casa de Taboão da Serra ou região. Um abraço, vamos para frente.